Muito bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora, também pelas redes sociais do prefeito Antônio Almas e também a comunidade surda que nos acompanha pela página Infolibra JF. Nesta manhã de quinta-feira, primeiro dia do mês de outubro de 2020, iniciamos mais uma transmissão online com o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, para atualizarmos aí os números da pandemia e a situação desse enfrentamento à Covid-19 no município de Juiz de Fora. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, viemos aqui para apresentar alguns dados nesse momento em que nós estamos enfrentando no município de Juiz de Fora um aumento do número de casos de óbitos, né? Se a gente verificar o histórico, nós tivemos na semana de número... Desculpa aqui, só para não passar um dado, na semana de número 33 e semana de número 38, nós tivemos os maiores índices aí de ocupação, ou melhor, os maiores números de óbitos na cidade de Juiz de Fora até aqui numa semana. Sendo que essa semana agora que nós estamos com 4 dias dessa semana, nós estamos evoluindo agora para o 5º dia, que o resultado será divulgado mais tarde, né? Então nós não temos ainda o resultado de hoje, então considerando até o resultado de ontem, nós estamos na pior semana dos números em Juiz de Fora. Para efeito de comparação, essas semanas que o senhor citou são de qual mês, de qual período, prefeito? Olha, para poder deixar bem claro aqui, a semana de número 33, ela é do dia 16 de agosto ao dia 22 de agosto. E a semana de número 37 é do dia 6 de setembro a dia... Melhor, desculpa aí, a semana 38 é a semana de 13 de setembro a 19 de setembro. E agora nós temos essa semana, que é de 27, que ela se concluirá no dia 3 de outubro, ela já tem um número, então, de 17 óbitos. Então, face a esses números que nós temos hoje, nós estamos aqui de maneira bastante objetiva, mais uma vez, conclamando a população de Juiz de Fora a não perder de vista todos os regramentos colocados até aqui. Regramentos que não mudaram. Todas aquelas ações não farmacológicas, como nós referimos, elas continuam sendo extremamente importantes. São elas que podem garantir que nós tenhamos momentos menos difíceis à frente. E essas questões são as mesmas, né? Quando possível, fique em casa, reafirmando isso. Quando possível, fique em casa. Se você precisa sair de casa, mantenha distanciamento social, mantenha o uso de máscaras, mantenha sempre uma preocupação cada vez maior com lavar as mãos, com o uso do álcool em gel 70%, quando não se pode lavar a mão com água e sabão. Lavar a mão não é passar a mão debaixo de uma torneira, né? Fazer o ritual adequado da lavagem de mãos, para que a gente possa ter a garantia de que, com isso, aquela provável contaminação com um toque nas diversas superfícies que nós tocamos o dia inteiro, que ela possa ser, que as nossas mãos possam ser descontaminadas. Então é importante também essa preocupação com o nosso ambiente, né? Ou a preocupação que a gente precisa ter com os locais onde tocamos, maçanetas, torneiras, computador. Lembrar que o nosso celular deve ser um objeto estritamente pessoal, então ele só você que deve tocar nele. Então, são esses cuidados todos que nós precisamos insistir neles, porque nós precisamos continuar vencendo essa batalha. Prefeito, com relação a esses dados que o senhor divulgou sobre óbitos, a gente pode dizer que a gente está vivendo, então, com relação a esse assunto, aos casos de óbitos registrados no município, o pior momento da pandemia, nessa questão dos óbitos? Na questão dos óbitos, sim. Nós estamos vivendo o pior momento, porque se a gente for
recordar aqui, ó, nessas últimas 3 semanas, dos 222 óbitos que se somaram ontem, nessas últimas 3 semanas, nós tivemos 44 óbitos. Então, se a gente fizer aí uma regra de 3 aí, fazer a proporção dessa questão, nós vamos ver que é uma percentagem bastante significativa, se a gente lembra que nós estamos na 40ª semana. Prefeito, com relação a outros dados epidemiológicos, que outras informações o senhor acha pertinente passar para a população? Por exemplo, questão de casos confirmados, de ocupação de leitos, como que está essa questão? Bom, tem um dado que é importante, é que o nosso número de casos suspeitos, na última semana nós tivemos 1.354 casos suspeitos, essa semana até aqui nós já chegamos a 632, tivemos uma confirmação na última semana de 336 casos, né? E essa semana 105 casos confirmados até aqui. Bom, o que é importante também é a gente fazer uma correlação entre esses casos confirmados e o número de ocupação dos leitos, principalmente de UTI. Eu gostaria de salientar a todos para todos que o que nós encontramos hoje nós tivemos um momento, ainda a semana passada, um momento de ocupação de leitos por Covid um pouco mais acentuados. Nós agora, nos últimos 2 dias, nós tivemos uma redução um pouco da ocupação dos leitos de UTI, mas chegamos a ter 62 leitos ocupados por Covid no dia 22 de setembro. Então, nós estamos num momento ainda de grande instabilidade, apesar de ontem, quem observou os números de ontem, nós estávamos com 45 leitos de UTI ocupados. Estamos com uma ocupação total de leitos de UTI em Juiz de Fora, no SUS, de ontem, de 131 leitos. É bom lembrar que nós temos hoje 173 leitos disponíveis na rede. Então, nós estamos hoje na ordem de 72% de ocupação da rede. Já tivemos momentos mais difíceis, mas isso nós precisamos entender que com o movimento de flexibilização que foi possível a partir da saída da onda vermelha para a onda amarela, isso daí facilitou, isso levou a uma maior possibilidade de contaminação de pessoas, o índice de transmissibilidade ainda está alto e nós precisamos vencer esses desafios para que a gente possa avançar para a onda verde. E aí eu acho que a gente pode falar, inclusive... Só antes, prefeito, eu queria, porque o senhor sempre falou aqui que a gente tinha 183 leitos, hoje falou 173. Acho importante explicar para a população essa questão da diferença dos 10 leitos, por causa da divergência que tem, como o senhor divulgava anteriormente. Na verdade, isso fique bem claro que esses 173 leitos, 10 leitos estão sendo transferidos que estavam no HPS, estão sendo transferidos para o Hospital João Penido. Então, esse é um processo de transição burocrática que precisa ser feito para que esses leitos sejam incorporados lá. Mas, com certeza, e a população pode ter essa garantia nossa, que a equipe da Secretaria de Saúde tem trabalhado, inclusive, para, numa necessidade que possa se apresentar ao longo do tempo, buscar a expansão ainda de leitos. Mas o fundamental, é isso que a gente precisa entender, o fundamental não é expandir leitos, o fundamental é a gente ter um comportamento de respeito por nós mesmos e pelos outros para diminuir a incidência, a transmissibilidade dessa doença. Então, é isso que eu acho que nós precisamos ter sempre em mente. Eu acho que está muito difícil a gente entender que nós teremos um ambiente tão favorável como em outros momentos para as pessoas ficarem em casa. Houve uma volta mesmo de todas as pessoas para a rua.
Então vamos pactuar uma outra coisa. Se nós voltamos para a rua, voltemos com responsabilidade. Voltemos entendendo que nós temos um novo normal para se viver. Nós não estamos vivendo nas mesmas características que nós tínhamos lá em fevereiro de 2020. Nós estamos vivendo com nova realidade, e essa realidade precisa ser incorporada por nós. E aí eu insisto muito que as pessoas não deixem perder o hábito de usar as máscaras. Esse é um hábito extremamente importante. E a gente sabe que a contaminação se estabelece por essas gotículas do vírus que são esparramadas, que caem sobre a superfície, nós vamos lá e colocamos a nossa mão e nos contaminamos. Então, essas ações, que são ações simples, elas podem nos ajudar, mesmo com essa volta, com essa tentativa de voltar às atividades comerciais, às atividades sociais. Isso só vingará, isso não terá um retrocesso se a gente fizer a nossa parte também. Porque senão a coisa pior que nós poderemos enfrentar é agora, ao invés da gente ir para a onda verde, a gente tem um retrocesso para a onda vermelha. E aí eu acho que é importante até a gente clarear um pouco essa questão que o Minas Consciente tem sinalizado para nós nessas últimas semanas, né? Uhum. Prefeito, até respondendo e entrando já nessa questão do Minas Consciente, né, só respondendo ao Luiz Fernando, o Juiz de Fora já aderiu e está no Minas Consciente. E a Dani Santos quer saber se nós vamos continuar na onda amarela do Minas Consciente nessa semana. A primeira coisa é o Luiz Fernando, né? Isso. Ele questionou por que o Juiz de Fora não estava no Minas Consciente. Muito pelo contrário, Juiz de Fora foi, durante muito tempo, a única cidade entre as 10 maiores de Minas que aderiu ao Minas Consciente. E aí eu retomo, inclusive, para o Luiz Fernando e para aqueles que não têm essa informação, de que essa adesão teve muito a ver com a forma como nós, aqui na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, na Secretaria de Saúde da cidade, nós enxergávamos as possibilidades de enfrentamento da Covid-19 lá atrás, sempre entendendo que esse enfrentamento ele não poderia ser feito único e exclusivamente olhando para a cidade de Juiz de Fora, que ele teria que ter um olhar onde minimamente se estabelecesse através da micro-região sanitária de Juiz de Fora ou até através da macro-região sudeste, que é da qual Juiz de Fora é sede. Então foi com esse olhar de ver que o enfrentamento numa questão tão grave como é essa questão da Covid-19, uma pandemia, que ela precisa ter centralidade no seu comando. E, inclusive, talvez, um dos grandes problemas que nós estejamos enfrentando por conta desse platô que se manteve no Brasil, foi exatamente por não ter tido uma centralidade de comando a nível mais nacional. Então, por conta disso, nós fizemos parte desde o início, logo nos posicionamos favoráveis a estar presente nessa discussão do Minas Consciente. Por outro lado, explicando também... A Dani Santos quer saber se nós vamos continuar na onda amarela a partir de hoje, nessas próximas semanas, a próxima semana. A Dani, eu posso também adiantar que, inclusive porque o Minas Consciente coloca hoje, como colocou a semana passada, não só a questão da macro-região sudeste, mas também da micro-região de Juiz de Fora, que envolve Lima Duarte, Bicas, São João Nepomuceno e Juiz de Fora, nessa micro-região mantida também na onda amarela. É bom lembrar que há 3 ou 4 semanas atrás, o Minas Consciente sinalizou para que a micro-região de Juiz de Fora avançasse para a onda verde. Mas nós aqui no comitê local, com a participação de várias entidades, instituições, nós avaliando todo o desenho que nós tínhamos naquele momento dos números e de como o processo estava acontecendo em Juiz de Fora, nós não avançamos para a onda verde.
mantivemos o posicionamento contrário ao posicionamento do Minas Consciente, porque isso está garantido, inclusive, numa decisão do Supremo Tribunal, onde os prefeitos, e aqui nós sempre temos tido essa discussão de orientar a partir desse colegiado, que é o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 em Juiz de Fora, nós chegamos a essa conclusão que deveríamos ser mais conservadores. Fomos conservadores durante 2 semanas nesse posicionamento e aí o próprio Minas Consciente, pelos números todos tratados, a parte dos índices todos que são tratados para a tomada de decisão, retomou na micro-região de Juiz de Fora, uma vez que na macro-região no Sudeste nunca aconteceu essa passagem para a onda verde. Então nós nos mantivemos na onda amarela e vamos continuar de novo com a mesma orientação, porque não está permitido agora. Prefeito, é bom a gente salientar, até para chamar a atenção da população, é que se nós já tivemos anteriormente uma sinalização para avanço de onda verde e hoje nós estamos com a sinalização de onda amarela, é porque os dados pioraram, né? Exatamente. E se esses dados piorarem, evoluírem de modo não satisfatório, o que a gente... Aí, ao invés da gente avançar para a onda verde, nós poderemos ter que retroceder. É por isso que a gente pede. E olha, eu vou fazer aqui um pedido, vou fazer um pedido careta mesmo, da forma que eu acho que deve ser, como estivesse pedindo aos meus filhos. Gente, vocês, jovens, agora nos últimos tempos, foi exatamente nessa faixa de 20 a 35 anos que nós tivemos o aumento dos números de casos aqui em Juiz de Fora. Então se preservem. A gente sabe que nessa faixa etária o risco de casos mais graves ele parece menor. Mas lembre-se sempre que quando você se contamina, mesmo que você tenha um quadro assintomático ou um quadro muito leve, você é vetor de contaminação dos outros, principalmente de quem? Dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, que têm idade maior, ou, além disso, daqueles que mesmo tendo uma faixa etária menor, mas têm comorbidades, como diabetes, como hipertensão, como doença cardíaca. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos nos comprometer com o outro, tá? Estamos buscando convívio social, busquemos, mas não deixemos de fazer a nossa parte. É esse o recado. Prefeito, então, existe, de acordo com os dados epidemiológicos, essa possibilidade, o senhor vislumbra, por exemplo, que pode haver um retrocesso para a onda vermelha, e para conscientizar a população, o que um retrocesso para a onda vermelha pode impactar diretamente na vida de cada cidadão, de cada comerciante, de cada pessoa? O retrocesso para a onda vermelha é a gente voltar àquela situação lá de maio, de abril, de ter que impor restrições econômicas mais importantes. Todos nós sabemos como foram difíceis esses dias. Só para lembrar que já aconteceu, né, prefeito? Muitas regiões do estado já retrocederam para a onda vermelha. Então, como foi difícil para todos nós aqueles dias? Vocês sabem que estão no comércio, que estão nos serviços, quanto embate e quanto sofrimento isso trouxe para vocês todos e também para nós que tínhamos a obrigação de garantir, com responsabilidade sanitária, uma situação de dificuldade maior no setor econômico. Então, o que a gente pede é parceria. Esse enfrentamento, ele não é da prefeitura, ele não é de nenhuma associação, ele é da cidade como um todo, é de cada um de nós. Então, nós não podemos deixar que erros nossos, atos de algum nível de irresponsabilidade, até vou colocar desse jeito,
possam nos levar a uma piora dos resultados e, com isso, nós termos algum retrocesso. Quando, há 3 semanas atrás, nós fomos conservadores, foi exatamente para que a gente não perdesse o que havíamos conquistado, que era estar na onda amarela. Então, vamos continuar vencendo, mas isso é uma ação para todos nós. Prefeito, vou encaminhar agora para o senhor algumas perguntas que a imprensa nos remeteu. Começando com a pergunta da Tribuna de Minas, voltando à questão dos dados epidemiológicos. A Tribuna de Minas questiona o seguinte: embora o sistema de saúde aqui em Juiz de Fora esteja dando conta da demanda de pacientes da Covid-19 que necessitam de internação, o número de hospitalização, tanto em leitos de UTI como de enfermaria, segue aumentando gradativamente. A tribuna chama atenção que no dia 23 de setembro, o município atingiu o pico de hospitalização total até então, durante todos esses meses de pandemia, registrando 211 pacientes diagnosticados ou com suspeita de doença internados. Além disso, ao longo do último mês, a Prefeitura tem confirmado óbitos praticamente todos os dias. A tribuna quer saber como o senhor analisa esses dados de hospitalização e se essa piora nos indicadores epidemiológicos pode impactar de alguma forma a questão da pandemia em Juiz de Fora. Na verdade, eu acho que até nessa fala inicial eu já abordei bastante essa questão, mas vou aproveitar para insistir nela. Bom, esses dados são os dados que a gente não quer, que a gente busca evitar, que é exatamente a expansão da doença na cidade. É bom lembrar que a nossa taxa de transmissibilidade, ela chegou agora há 2 semanas a 1,6. 1,6 só para que as pessoas entendam como um RT 1,6, o que é isso? É só dizer que essa taxa de transmissibilidade, para a gente ter segurança para as nossas ações, inclusive de avanço de onda, ela precisa estar abaixo de 1. Quanto mais ela for menor que 1, melhor. Nós chegamos há 2 semanas atrás a estarmos com uma taxa de 1,6. 1,6 significa, para todo mundo entender bem esse número, para cada 100 pessoas que estejam com o vírus, eles contaminam 160. Então, num ambiente com 100 pessoas com vírus, se essas 100 pessoas se expõem a outras pessoas, elas vão contaminar 160. Então, nós temos uma taxa sempre crescente do número de casos. Se há uma taxa sempre crescente de número de casos, isso impacta diretamente no aumento de quê? De hospitalizações, quer seja em enfermaria ou quer seja em UTI. Nós assistimos isso e provavelmente isso está relacionado ao aumento de casos numa população com uma qualidade de saúde maior. Então, nós tivemos um aumento maior nas enfermarias, sem que isso replicasse muito no número de casos de UTI. Se a gente for olhar os números de hoje, nós temos ainda o aumento das enfermarias crescentes, ainda alto, mas hoje os números de ocupação de leitos por Covid leitos de UTI por Covid está menor. Mas isso não é alento. Eu acho que nós estamos frente a uma doença muito dinâmica. Ela altera. Basta vocês olharem isso que a imprensa está mostrando, o estado A está em alta, o outro está estável, o outro está em queda. Vocês veem que esses mapas mostrados, eles alteram todo dia. Exatamente porque um dia você tem uma frequência maior de casos, e sempre comparado a 14 dias, 7 dias atrás. Também nas taxas móveis, né, de óbito e de número de casos. Então, a gente vê nessas mudanças todas, só para o pessoal, público geral, né, o cidadão comum, entender que esse retrato que a gente vê todo dia mudando, ele diz isso para a gente.
ele diz que é uma doença extremamente dinâmica e que a gente pode, de uma hora para outra, ter um aumento muito significativo de casos e aí voltar a situações de risco de colapso do sistema, que é exatamente o que nenhum de nós deseja. É exatamente o trabalho que nós estamos fazendo desde lá de março, quando nós tomamos as primeiras medidas, buscando sempre aquela velha história de achatamento da curva e, com isso, diminuir o risco de colapso do sistema de saúde. Prefeito, vamos dar sequência agora, que eu acho que é o assunto que mais tem sido comentado nos últimos dias com relação à pandemia, que é a questão da volta às aulas, tanto da educação básica, quanto também no ensino superior. Então, tem várias perguntas aqui nesse sentido, então eu vou encaminhá-las. Primeiro, a Rádio Itatiaia pergunta, a partir de que contexto epidemiológico a Prefeitura pretende avaliar medidas como volta às aulas presenciais e retomada de eventos? São duas situações bastante difíceis para a gente avançar, né? Porque quando a gente fala, vamos conversar de um assunto que também já foi presente aqui, até pela própria decisão do comitê. Nós tivemos no Brasil inteiro uma orientação dada aos colégios militares para o seu retorno. E nós fizemos, e participou inclusive uma tenente-coronel representando o comando do Colégio Militar aqui em Juiz de Fora, acompanhado da representação da 4ª Brigada de Infantaria de Montanha, que tem sede aqui na nossa cidade. E nós fizemos uma discussão e, inclusive, reeditamos o decreto municipal dizendo que não era permitido o retorno de nenhuma escola. E até essa semana mesmo visitei o Colégio Militar e, obviamente, que o Colégio Militar hoje, ele nos dá muita segurança de que a volta às aulas lá localizada, pensando em 800 alunos, que é mais ou menos 700 a 800 alunos que tem o Colégio Militar, eles podem fazer um retorno com bastante segurança. O colégio está pronto para isso, com seus protocolos bem definidos, com tudo já no lugar, e aí foi um entendimento, inclusive, que a própria direção do colégio teve conosco, de que, como nós temos na rede de ensino nossa hoje, das creches, da pré-escola até o nível superior, nós devemos ter mais ou menos 200 mil alunos aí, que não é tão simples esse retorno quando a gente fala em cidade. Então, as ações de cada colégio, elas podem resolver, mas nós faremos circular mais pessoas. E, por outro lado, essa circulação de pessoas referente aos alunos, ela poderá colocar em risco pessoas que estão fora do ambiente da escola, mas estão nas casas dos alunos, né? Então, nós precisamos, termos condições bastante equilibradas para a gente tomar essa decisão. E, até agora, nós não temos esses dados que se mantenham. Nós tivemos momentos aí, às vezes você tem uma semana que a coisa vai bem, mas na semana seguinte nós precisamos ter uma sustentabilidade desses dados de pelo menos 14 dias, para a gente poder aí começar a pensar mesmo, não, agora quem sabe se replicar isso na terceira semana, aí a gente vai poder avançar. Então, e é com base nisso, é com dado nesse contexto epidemiológico que nós estamos em Juiz de Fora hoje, com o aumento da taxa de óbitos, né? Nós estamos nessa semana com a maior taxa de óbitos diário. Se a gente colocar aí 17 óbitos em 4 dias, nós vamos ter 3, qualquer coisa, 3,4 provavelmente, de óbitos dia. Essa é a maior taxa de óbitos em Juiz de Fora por Covid no tempo todo. Nós tivemos um único dia
que foi lá atrás, eu já não vou me recordar, que nós tivemos um número de óbitos no mesmo dia, que ainda se mantém como maior, que foram 6 óbitos no mesmo dia. Essa semana nós tivemos 2 dias com 5 óbitos. Essa semana nós tivemos 2 dias, na verdade essa semana nós não tivemos, né, nesses 4 dias aí, nós não tivemos número de óbito menor do que 3. Nós tivemos 3, 5, 5 e 4. Então nós precisamos ter isso, e é com base em cenários, com base em dados epidemiológicos, as decisões serão tomadas. Eu acho que precisa ficar claro para todo mundo que nós, na Prefeitura, estamos acompanhando todos esses dados, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, certo? Para que a gente possa tomar as decisões acertadas, ok? Prefeito, ainda com relação a essa questão das aulas, a Caroline diz o seguinte, prefeito, e as escolas particulares? Na visão dela, as escolas particulares têm total condição de voltar. Por que então as escolas particulares não podem voltar? É a pergunta da Caroline. E a Raíza Matos também pergunta sobre qual a possibilidade das escolas particulares voltarem às suas atividades. A resposta eu acho que já dei aqui, Reinaldo, que é exatamente esse momento epidemiológico. Esse momento. Nesse momento, com esses índices, a gente precisa ter prudência. Eu tenho certeza que a volta, eu olho para essa volta e ela precisa ter alguns critérios que nós, do ponto de vista epidemiológico, mas também teremos que ter seguranças nas escolas particulares, onde cada uma vai apresentar o seu protocolo para poder retornar, a partir de um protocolo geral, com certeza que estamos todos trabalhando neles para que essa volta aconteça. Mas o fundamental, e eu acho que isso nós teremos que observar características diferenciadas de cada nível de atuação, quer seja da escola privada, quer seja da escola pública, municipal, estadual ou federal, mas nós temos que entender a cidade como um todo. Esse todo exige uma série de outras coisas que não é só estar na escola, a mobilidade para isso. Então nós temos vários fatores que interferem diretamente a partir, tendo o olhar sobre o quadro epidemiológico. Sobre essa questão das escolas, prefeito, eu acho que é importante também a gente informar o seguinte, porque houve uma divulgação por parte do governo do Estado de uma possibilidade de volta às aulas na educação básica a partir do dia 5 de outubro, mas apenas para os municípios que estiverem na onda verde, o que nesse momento não é o caso de Juiz de Fora. Ou seja, nesse momento, falando com os dados de hoje do Minas Consciente, não existe no vislumbrar do município nenhuma possibilidade de retorno às aulas neste momento, com base no puro regramento do Minas Consciente e também com dados específicos do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Estado para a volta às aulas. Nós temos certeza que nesse momento, dia 5 de outubro, não teremos nenhuma possibilidade de estar retornando. Estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando, todos nós, cada cidadão de Juiz de Fora, para a gente melhorar esse quadro e poder voltar com segurança. Insisto, segurança que não é só para o ambiente da escola, é uma segurança que precisa ser para toda a cidade. Ainda nessa questão da educação, eu acho que a questão da educação básica ficou bem explicado. Agora, no regulamento do Minas Consciente também diz que os municípios ou as regiões que estejam na onda amarela podem retornar às aulas das faculdades na semana que vem. Como que fica, respondendo ao Fabrício e respondendo a outras pessoas que enviaram suas perguntas, com relação a essa questão das faculdades? O que o município, o que o prefeito pode falar sobre essa possibilidade de retorno das faculdades na semana que vem em Juiz de Fora, prefeito? Olha, o que eu vou dizer é que ainda nós não tomaremos a decisão da volta, ainda até a próxima semana. Por quê? É simples. Apesar de estarmos na onda amarela, mas nós estamos com uma evolução dos dados negativa.
Nós estamos na onda amarela, mas existem dados locais que nos estão preocupando. E por conta disso, nós aguardaremos mais um pouco. A semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai estar avaliando isso de novo. Vamos estar trabalhando nessa possibilidade de novo. Se houver essa facilitação para a gente avançar, nós vamos avançar. Eu sei que é complicado alguns julgamentos que as pessoas fazem. Alguns julgamentos, como por exemplo, por que essa juventude que está nas ruas, está nos bares, ela não pode estar na sala de aula? O julgamento, quando a gente faz pontualmente, ele se torna bem simples. O problema é quando nós fazemos o julgamento coletivo de todas as ações que precisamos. O estar nos bares é uma decisão que as pessoas tomam e põem em risco o seu momento lá no bar, e eles podem nos ajudar. A escola, na hora que você obriga todo mundo a voltar, já tem todo um comprometimento de aprovação, que obriga todos a estarem lá, de alguma forma ou de outra. Obviamente que até nas escolas de nível superior nós teremos que ter os protocolos adequados para que criando critérios de retorno ao ambiente das faculdades. Prefeito, ainda nessa questão da educação, existem alguns questionamentos, aliás, muitos questionamentos na rede social sobre as aulas práticas de estágio dos alunos das faculdades de saúde. A gente já tocou numa questão aqui, e agora, que foi uma questão dos internatos, que já foi solucionada pelo município, mas agora o questionamento é sobre os estágios e aulas práticas da saúde. Os estágios em aula prática da saúde ainda estão suspensos. Nós estamos trabalhando em possibilidade de adequar essas questões. Lembrando sempre que as turmas, mesmo que pequenas, são turmas para o ambiente onde esses estágios se realizam, turmas que acabam aglomerando pessoas. Então, a gente tem que adequar toda essa realidade também. Então, por enquanto, mas tenho certeza, cada um dos alunos, da preocupação que a gente está de garantir a formação, que eles possam ter espaço para essa formação prática, porque até por eu ser da área de saúde, eu sei quanto que isso é importante para a nossa formação enquanto profissionais. Perfeito. Para encerrar essa questão da educação, uma pergunta encaminhada pela Tribuna de Minas é meio que avaliando o cenário todo da educação. Obviamente, a educação, assim como vários setores, sofreu um impacto muito grande, começou a se adotar alguns processos de ensino para se viver esse momento da pandemia, desafios para os alunos, desafios para as escolas, para os profissionais, para as famílias. Então, a Tribuna de Minas questiona o senhor o seguinte: o que está sendo feito pelo município no que diz respeito à mitigação das consequências da pandemia na educação? É possível pensar em perda de aprendizado como uma das consequências desse cenário? Qual o desafio no setor da educação que o próximo prefeito vai encontrar pela frente? Bom, eu vou tentar, assim, respondendo. A mitigação a gente tem feito através de várias ações que a Secretaria de Educação tem desenvolvido para que, de alguma forma, chegue algo aos alunos que estão na periferia da cidade de Juiz de Fora. Muitas das vezes a gente acha e fala assim, não, basta fazer aula online, que isso daí vai resolver o problema, achando que todos nós, existe uma falsa ilusão de que o acesso ao telefone celular, que o acesso à internet é uma coisa universal. Não é, né? A gente até pode ter uma quantidade de celulares hoje na cidade que demonstra assim, é fácil todo mundo ter mas existe um outro detalhe, é quanto essas pessoas têm de acesso à internet, tá certo? Que não é a mesma coisa. E muitos dos nossos alunos que estão na periferia não têm acesso sequer ao aparelho, sequer a um computador. Ou quando tem acesso a um computador,
o pai ou a mãe está em trabalho remoto, tem que dividir isso e não é simples. Nós desenvolvemos agora, através da parceria com a Câmara Municipal, a possibilidade também da utilização da TV Câmara para que a gente desenvolva um programa, estamos desenvolvendo esse programa, no sentido de atingir mais e mais alunos aí através da televisão, que pode ser um facilitador. Então, nós estamos buscando, com certeza, mitigar isso com várias ações. Vai haver perda? Óbvio que vai. Eu não consigo não ter perda quando você tem um ano praticamente todo que, do ponto de vista da educação, é um ano que já se esgota e que, na verdade, as crianças não tiveram acesso à sala de aula do ponto de vista presencial. O nível de chegada das ações através de tecnologias nem sempre atingiu a todos. Muito houve de esforço por conta das escolas públicas em Juiz de Fora, da Secretaria de Educação Municipal, para que fizesse chegar aqueles que não chegava nenhuma informação online, nenhum trabalho se chegasse através da própria escola de forma com papel, né, atividades desse tipo sendo entregues nas escolas para tentar compensar, mas isso é muito pouco frente às possibilidades que cada aluno desenvolve ao longo do ano. Então, perdas muito importantes, né? Bom, essas perdas trarão consequências para uma geração inteira. Ainda há pouco nós conversávamos com relação aos alunos na área de saúde, né, que precisam dos seus estágios em cada especialidade, né? Aquele estágio, naquele curso de 6 meses na nefrologia, na gastroenterologia, na cardiologia, inclusive que desperta em cada um de nós um interesse específico para trabalhar numa determinada especialidade e nos põe em contato mínimo com outras especialidades. E se isso não nos é dado, isso cria uma dificuldade, com certeza, lá para frente. Bom, então perdas nós teremos. Agora, o grande desafio que nós temos em Juiz de Fora, eu acho que o próximo prefeito terá pela frente, nós tentamos de alguma forma discutir isso, na educação, exatamente uma discussão que não é simples, que não é fácil, que significa muitos embates e que nós começamos a travá-los, mas durante agora a pandemia isso se perdeu um pouco por conta da objetividade, que é exatamente a discussão do plano de cargos e salários, não só na prefeitura, mas de modo muito como um todo, mas de um modo muito específico também no magistério, na educação, para que a gente possa adequar à realidade da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, sempre respeitando os direitos adquiridos, né? Mas nós encaminhamos um projeto com uma nova discussão, com novos tempos de contrato, carga horária de contrato, encaminhamos, colocamos isso em discussão e encaminhamos para a Câmara, que um dia, até o final do mandato, quem sabe isso ainda seja discutido. Mas é uma discussão difícil, dura, não é simples quando a gente vai discutir mudanças dessa ordem na vida das pessoas, na vida dos profissionais. Então, eu acho que, além dos desafios pontuais em relação ao enfrentamento da Covid na área da educação, nós temos esses desafios que já são desafios de longo prazo. Então, eu acho que o próximo prefeito precisa, e na medida como eu já disse isso em outra ocasião,
A Prefeitura está aberta para todos os candidatos a prefeito que quiserem conhecer todos os números. E também estou eu disponível para conversar com qualquer candidato a prefeito que assim o desejar. Se achar que a gente pode contribuir dando alguma informação, estarei sempre disponível para isso, para que a gente possa vencer todos os desafios, que não são pequenos, para o próximo prefeito. Prefeito, esses então eram os assuntos que a gente tinha para tratar na manhã de hoje. Então deixo agora a palavra aberta ao senhor para encerrar a nossa transmissão online nessa quinta-feira. Bom, encerrando mais essa transmissão, eu gostaria de insistir, né? Até dramatizar um pouco essa questão, pedindo a cada cidadão que não esqueça de algumas recomendações importantes para o nosso enfrentamento, enfrentamento da Covid, apesar desse tempo tão longo. Nós já estamos aí há mais de 6 meses nessa discussão toda. Mas essas questões não mudaram. Se você pode, fique em casa. Se você precisa sair, observe algumas questões importantes. Mantenha o distanciamento social, pelo menos 1,5 m, 2 metros da outra pessoa. Não abra mão de utilizar máscara. Nós estamos chegando num momento difícil, o verão está chegando, o verão nosso, inclusive, antecipou, né? Nós estamos aí com dias extremamente quentes e todos nós estamos sentindo mais dificuldade de usar a máscara, mas não podemos abandonar isso. Temos que lembrar o que está acontecendo na Europa no pós-verão europeu. Os índices de recrudescimento da doença estão aumentando. Nós estamos vendo em vários países da Europa a preocupação já com, em algumas situações, até com lockdown em algumas regiões de algumas cidades, de algum país. Então, nós precisamos lembrar que essa doença ela só vai sair de cena com uma coisa, com a vacina. Sair de cena não vai facilitar muito a nossa vida com a vacina. Esse é um fato. Então, vamos continuar mantendo distanciamento social, máscara, os cuidados de higiene tão importantes, de lavar as mãos com água e sabão. Não deu para lavar, não tem uma pia ali para que eu faça isso, vamos usar álcool em gel. Carregue o seu álcool em gel na sua bolsa para poder, na necessidade, você utilizar. Tenha sempre a preocupação de evitar contato em alguma coisa, principalmente levar a mão ao rosto. A máscara não é para estar deixando descoberto o nariz, deixando descoberto a boca, achando que a máscara é para usar ou na cabeça ou debaixo do queixo. Então, essas coisas são importantes. E encerrando, pedir que isso não seja esquecido e que nós possamos continuar vencendo e que a gente volte a experimentar dias com um número de óbitos bastante menores do que nós estamos enfrentando essa semana. Prefeito, muito obrigado mais uma vez. A você que nos acompanhou também, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que notícias diárias sobre a Covid você encontra no site covid19.pjf.mg.gov.br e até a próxima live. A todos uma boa quinta-feira.